Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós para mais uma conversa com quem tem histórias para contar. A escolha de pessoas que têm histórias para contar, obviamente, para mim, tem um valor especial, porque são pessoas com quem eu convivo, às vezes há muito mais tempo, às vezes por um pouco menos de tempo, mas são pessoas que eu aprendi a apreciar a maneira como se colocam no mundo. No caso da nossa conversa de hoje, eu vou conversar com um casal, uma mulher, um homem, que eu os admiro, tanto enquanto indivíduos, mas que tem também uma profunda admiração pela maneira como se colocam no mundo enquanto uma parelha. Eu estou me referindo a Cássia e Rubinho. E eu começaria, Cássia e Rubinho, dizendo que eu os conheci, obviamente conheci a Cassinha, conheço ela há mais tempo, cronológico, não me lembro se foi final do século XX ou primeira década, ou primeiro do século XXI, fazendo biodança ali próximo daquilo que era o Carrefour. Depois conheci Rubinho em outras circunstâncias, se não me falha a memória, numa vivência de biodança na Barra do Jucu. E Rubinho e eu fomos selecionados para pegarmos água mineral. Mas a minha primeira pergunta para vocês não vai se referir nem à biodança lá com o Rogério, lá próximo ao Carrefour, e muito menos a essa vivência quando eu conheci a Cassinha. Teve um momento da nossa relação que me marcou profundamente. O nosso querido amigo Robson estava num momento de transição, num momento de preparação da bagagem para partir, e vocês o acolheram de uma maneira, para mim, absolutamente singela. Eu nunca tinha vivenciado um acolhimento como o que vocês dois fizeram ao Robson e à Abela, à época, na casa de vocês, reconfiguraram a casa para recebê-los. Como é que é essa história de acolhimento para esse casal que eu chamo de Cássia e Rubinho? Foi um momento mágico, né, Arlindo? Eu me recordo, inclusive, eu estava lembrando quando você chegava lá para visitar o Robson e chegava de ônibus, porque você tinha excluído o carro, né, da sua vida, mas, enfim, foi uma coisa muito bonita, né, Arlindo? Fluiu muito, muito, muito facilmente, assim. O Robson é uma pessoa, né, um ser, né, que nos inspirava muito. E foi uma coisa muito, muito, muito. Não teve dúvidas quando ele teve, ao sair do hospital, ele já saiu de cadeira de rodas, né? Então tinha que ter uma estrutura na casa para recebê-lo. Ia na casa dele, na Barra do Jucu, não tinha essa estrutura. Para ele ir para a casa dos pais, que já são idosos, lá no centro de Vitória também teria essa dificuldade. E com maior tranquilidade nós abrimos a casa e foi assim, você teve lá conosco, foi uma experiência divina, foi uma coisa mágica ali, tudo, quantas e quantas pessoas estiveram ali, quantas e quantas pessoas se prontificaram para ajudar, da sua maneira. Então, assim, lembrei agora do Robson falar, essa é a casa do amor, que ele falava, né? Ele falava, essa é a casa do amor, porque as pessoas vibravam amor, as pessoas que chegavam lá conversar com o Robson, para trocar conosco, realmente era uma energia muito linda, viu? Realmente foi uma escolha dele, né, ter ido lá para casa. Foi uma experiência muito rica,
mas eu não te digo que foi uma experiência fácil, não. Teve momentos bem difíceis, algumas coisas para lidar, prática também, que foram bem difíceis. Teve uma questão de... a família do Robson, no começo, não entendeu muito o porquê dele ter escolhido ir ficar com a gente, não ter ido ficar, né, com eles. Então, a gente precisou lidar com algumas questões delicadas, mas, assim, foi tudo com muita amorosidade e que, com o tempo, foram todos acolhendo, abraçando, os filhos dele ficando mais presentes. E, no final, assim, eu até me emociono, porque, no final, a mãe do Robson, ela já nos tratava como filhos. A relação foi ficando assim, passando as delicadezas, né, entendendo que todo mundo estava na amorosidade. Nossa, o amor da dona Zezé pela gente depois foi uma coisa assim impressionante. Foi uma vivência ímpar. E assim, também não é fácil acompanhar alguém fazendo a sua passagem. Não é tão simples assim. Muito sofrimento, porque é um câncer muito violento, né? Com muito sofrimento, mas assim, a força do Robson realmente era uma coisa impressionante. Tem uma passagem que eu gosto muito. Eu tinha uma ajudante em casa, né? Uma diarista, que era um anjinho, a menina. E ela era um amor mesmo de pessoa, assim. E ela era muito carinhosa e muito cuidadosa também com o Robson. Então, quando o Robson queria ir ao banheiro, precisava tirar ele da cama e colocar na cadeira, né? E ela tinha mais força que eu. Aí o Robson, para chamar ela, falava assim: Lia, estou precisando de um abraço. Era como ela pedia para ela colocá-lo na cadeira de roda para ele ir ao banheiro. Então, assim, coisas muito, muito bonitas. O Robson foi muito guerreiro mesmo, mas foi muito sofrido. Muito sofrimento, inclusive, porque uma das coisas que me marcou muito, que me emocionou muito, era exatamente alguns momentos que foram, para mim, muito marcantes, né? Quando ele cedeu à ideia de fazer quimioterapia, quando ele abriu mão de todas as convicções dele, não vou invadir meu corpo com essas coisas. E eu me lembro, tendo uma conversa, eu também me emociono ao me lembrar daquela conversa, me lembro muito bem, na porta do quarto dele, sentado ali, Rubinho lá na cozinha fazendo coisas. E eu falei, companheiro, vamos fazer o seguinte, faz de conta que você tem uma conversa com o seu corpo e você diz a ele, olha, nesse momento eu não tenho alternativa, para te cuidar eu tenho que te invadir, eu tenho que ser severo com você. E ele, no dia seguinte, ou 3 dias depois, ele já fazendo a quimioterapia, eu fui lá estar com ele e ele falou, você sabe que aquela sua receita funcionou? E eu falei, porque chega num determinado momento que não tem jeito, toda aquela convicção dele, né? Todas aquelas superações dele, todo aquele estar no mundo tão intenso, para muita gente absolutamente louco, né? A forma como se colocava, e também participou ali. Mas tem um outro momento que aí já não é o momento do casal, é anterior à passagem do Robson, Cássia, aí que nós estávamos numa conversa na roda de biodança, na preparação para o encontro da biodança, às terças-feiras, era o nosso dia, e você compartilhou um momento que era um momento difícil para você e que para mim também, eu tinha circunstâncias semelhantes à sua, que era, estou numa família relativamente grande, tem uma pessoa que está precisando de apoio e você soltou uma frase que para mim é lapidar. Arlindo, para cuidar, basta um. Você se lembra disso, Cassinha? Outra vivência na minha vida fortíssima.
Eu falo que você acabou juntando duas histórias da minha vida que me ensinaram a amar. Foi com o Robson, um amor incondicional, porque em circunstâncias muito adversas, em circunstâncias muito difíceis. E eu falo, gente, foram duas pessoas que me ensinaram a amar mesmo, de verdade, sem que você coloque condições. Foi essa vivência com o Robson, porque tudo que o mais, por incrível que pareça, mas cuidar do Robson, lidar com o Robson, era a parte mais fácil. O entorno era complicado, muitas coisas no entorno eram complicadas. E eu botava sempre o amor ali à frente, e o que ficou foram as coisas boas mesmo. E essa outra pessoa é o meu irmão caçula, ele é dependente químico. Então, no momento que ele estava num momento muito crítico da doença dele, eu realmente assumi porque ele tinha tido mais uma internação e ele ia sair dessa clínica, ele não estava bem e ele morava com a minha mãe, não tinha condições de voltar a morar com minha mãe. E a gente estava mudando para aquela casa que a gente construiu, ele mudou junto. E aí só quem vive, quem lida com essa doença, a dependência química, né, das drogas, desse mundo das drogas, sabe o que é isso. Aí não tem nem como contar. Só quem vive, só quem convive, quem lida para saber a loucura, a doideira que é isso. Conviver com isso. Foi um ano, meu irmão ficou com a gente, né, em Vila Velha, e ele teve uma recaída. E quando ele teve essa recaída, foi quando o Rubinho tinha acabado de conhecer Robson no Marista, fazendo um trabalho com os alunos do Marista. Eu encontrei um material que eu não conhecia muito desse universo, né, das drogas. Eu encontrei um material lá e falei, Rubinho, leva isso, mostra para o Robson, pede para o Robson me dizer o que é isso. E aí o Robson me disse que realmente era o que eles usavam para... E meu irmão chegou no crack. Era o que eles usavam. Então, aí eu tive certeza dessa recaída do meu irmão. Aí a coisa é bem crítica. Mas hoje ele está bem, refazendo a vida dele, né? Tocando a vida dele. E essa fala, Arlindo, ela me remete a um dos momentos mais difíceis com meu irmão. Foi um dia que ele estava muito... Assim, tinha usado muita droga, ele estava muito perturbado, eu estava muito preocupada, porque eu não sabia dele. E eu cheguei no Colégio Marista para conversar com o outro meu irmão, que na época era o diretor financeiro do Marista. E eu também estava muito, muito transtornada, assim, que eu estava muito preocupada. E eu comecei a conversar com a secretária do Marista, que era uma pessoa muito antiga, muito amiga, e eu comecei a chorar. E ela virou para mim, e eu comecei a chorar, porque falando das dificuldades que era, porque é muito difícil para a família aceitar, né, uma pessoa assim. E aí ela virou para mim e falou assim, basta uma pessoa amar. Aquilo acho que era tudo que eu precisava ouvir, que pelo menos acalmava o meu coração, sabe? Me dizia assim, você está certa, não é nem certa, não, mas você está no caminho. Porque realmente, assim, é muito amor, exige amor demais. Não tem para quem está nesse universo, sabe, tem um grupo que chama Amor Exigente. E é isso, é um amor exigente mesmo, para quem lida, né? Foram 2 momentos muito fortes na minha vida. Mas me fizeram, com certeza, uma pessoa muito melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. A gente não passa por uma experiência dessa sem sair dela melhor. Não dá para sair igual. Porque, como toda boa experiência na vida,
a minha companheira sempre diz que se eu olhar uma obra de arte e sair igual, aquela obra de arte tem que sair diferente. Se você vai para uma experiência de música, se você vai para uma relação, você não pode sair igual, você tem que sair diferente, você tem que, de preferência, sair melhor. Se não conseguir sair melhor, mas de qualquer maneira tem que sair diferente. Mas deixa eu voltar agora ao casal, e eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que foi este casal de mineiros sair de Minas Gerais para chegar na Costa Capixaba. Como é que foi este movimento de vocês dois? Como é que foi a decisão? Como é que foram os percalços? Como é que foram os sims, os nãos? E, finalmente, embarcar. Eu não sei se vocês embarcaram num automóvel, se vocês embarcaram num trem, mas se vocês embarcaram e vieram bater com os costados aqui no litoral capixaba. Como é que foi isso? Olha, a gente... Nós nos conhecemos, eu e Cássia, começamos a gente fez a educação física, né, o curso de educação física na Universidade Federal de Uberlândia, e só que nós não éramos da mesma turma. Nós começamos a namorar quando ela formou, quando ela se formou. Isso foi em 1985, julho de 85. Aí, logo depois, ela foi... Eu me formei no final de ano de 85, 6 meses depois, um período depois. E, nesse período, ela mudou. Eu fiquei em Uberlândia e ela foi para Patrocínio, uma cidade próxima, foi trabalhar numa escola lá em Patrocínio. Escola, academia, né? As duas coisas. Depois, no ano seguinte, eu fui morar em Cristalina, Goiás, e ela foi morar em São Gotardo, voltou para a casa da família dela, né, dos pais dela. Eu fui, Arlindo, não sei se você sabe, mas em 1986 eu trabalhei em Cristalina, eu era oficial do Exército Brasileiro. Eu não sei se você sabia disso. Não. Eu já fui tenente do Exército. Eu já fui tenente do Exército Brasileiro, meu amigo. Eu imagino. Eu fiz tenente. Em 1984. Pois na época era... Os percalços da vida. Eu poderia ter ficado, na época, porque eu fiz o curso do NPOR, que também tem aí no 38º aí em Vila Velha, né? O NPOR. Eu fiz o NPOR em Uberlândia, que era o 36º e tal. E aí eu fui convidado a continuar na carreira, poderia continuar durante 9 anos na época. Era o chamado R2, o oficial R2. E eu já tinha formado em Educação Física, tinha acabado de formar, e eu tentei fazer um curso. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio, até porque tinha um salário bom, né, como oficial. Sim. Eu vou entrar nesse negócio para fazer um curso de Educação Física lá na Escola Superior de Educação Física do Exército, lá no Rio, lá na URCA, que na ocasião a gente estava ainda no regime militar. As novidades que chegavam na área de Educação Física passavam muito pela Escola de Educação Física do Exército, lá na URCA, né? Isso. Então, eu tentei. Eu falei, eu vou ficar 1 ano, vou tentar fazer esse curso, mas não consegui, porque para fazer o curso tinha que ter feito a AMAN, né? Academia Militar das Agulhas Negras, que é o considerado o oficial R1, o oficial de carreira. Eu não poderia. E falei assim, não, então eu não tenho mais sentido ficar aqui. Além do que, eu fiquei todo perdido dentro da instituição, porque a base do Exército é hierarquia e disciplina. E é muita disciplina e muita hierarquia. Eu cheguei lá, um garoto de 22 anos de idade, oficial, eu era responsável por um pelotão onde tinha sargento e subtenente com 40 anos de idade, 45 anos de idade, com muita experiência naquilo que estava fazendo,
e ele era meu subalterno, eu não sabia nada. Aquilo me deixava muito desconfortável. Então, assim, gerou muito conflito interno. Mas, enfim, eu saí antes de 1 ano, deu 11 meses e eu caí fora. Aí que começa a resposta da sua pergunta. Eu fui visitar a Cássia em fevereiro de 1988, que em 1986 eu fiquei lá em Cristalina. Em fevereiro de 1987, que eu estava visitando Cássia, a mãe dela estava conversando pelo telefone com o diretor do Colégio Marista de Vila Velha, que ele é irmão marista. Ele é irmão marista, irmão Jair, ele é irmão do pai da Cássia. E ele estava diretor do Colégio Marista. E eu simplesmente falei para a mãe dela: ô, minha sogra, ô, dona Vitória, pergunta para ele aí se não está precisando de um professor de educação física aí na escola dele. E ele falou: estou precisando, tem uma vaga aqui e eu estou sem professor. Daí 5 dias eu estava em Vila Velha trabalhando. Foi assim. No susto. Isso foi início de 87. E a Cássia continuou morando em São Gotardo. E depois, em fevereiro de 88, ela foi para lá e nos casamos. Começamos a morar junto, porque até então a gente tinha namorado 2 anos e meio distantes um do outro. Aí nós juntamos... a gente só morou no mesmo lugar depois que casou. No namoro de feriados. Isso foi em 1988. Casamos dia 20 de fevereiro de 1988. Que maravilha. E chegaram vocês aqui para esse nosso lado. E é importante porque todas as vezes que a gente fala de alguém que migra de Minas Gerais para o Espírito Santo, tem sempre uma fantasia na cabeça do capixaba que veio por conta do mar, nunca vai imaginar que foi a partir de uma brincadeira, de uma coisa jocosa. A minha sogra, vê se o irmão Jair tem um emprego, tem, aí você vem. A gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta com mais conversas com quem tem história para contar, é Cássia e Rubinho.